Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aula. Hoje nós vamos ver um pouco da aula de ciências, a nossa unidade 5. Nós vamos iniciar hoje a unidade 5, que será a nossa última unidade da segunda avaliação, e ela fala sobre a luz solar. Esse sol que todo dia nos aquece. Então ele começa com uma imagem belíssima, que é a iluminação do planeta Terra. Vocês sabem que sem essa luz do Sol, o planeta Terra ele congelaria e não teria condições de ter alguém morando nele. Então, nós já vimos na parte da unidade 4, a atmosfera, que ela é uma camada de ar que protege e faz com que essa luz solar também não venha com tanta força dentro do nosso planeta. Então, olha como é que ele fala nesse trecho aqui que eu achei bem legal. Imaginar como seria o planeta Terra se a presença da luz solar não é uma tarefa agradável. Basta fecharmos os olhos e pensarmos em toda a riqueza de plantas e animais que existem na Terra, nas belas paisagens de nosso planeta e também nas pessoas com as quais gostamos de conviver. E em seguida imaginar que tudo isso, de repente, deixasse de existir. É melhor nem pensar. Vocês sabem que hoje nós estamos vivendo um período muito difícil de isolamento social, em que nós precisamos ficar em casa. Para quem gosta de viver ao ar livre, pegar um ventinho, passear com a família. Então hoje nós estamos vivendo essa falta dessa luz solar nas nossas vidas, porque nós passamos o maior tempo dentro de casa, isolados, ou quem mora em apartamento, principalmente, né? Quem não tem uma casa com um quintal, uma área para pegar essa iluminação solar, está cada vez mais distante dessa iluminação. E essa iluminação é muito importante, além de fazer bem para a Terra. Então, hoje, nosso tema é esse. Aqui nós temos as três perguntas iniciais, que vocês irão fazer no caderno ou também nesse espaço. E ele pergunta assim: qual é o nome da estrela que aparece nessa fotografia? O nome dessa estrela que está aparecendo. Segunda, comente a importância dessa estrela para a Terra. Você vai dizer por que essa estrela é tão importante para a Terra. E a C, essa estrela, ela influencia as atividades que você realiza no seu cotidiano? Em caso de afirmativo, cite uma das influências. Por que ele é tão importante? Qual é a influência na sua vida desse Sol? Ok? E aí nós temos nosso conteúdo. O conteúdo de vocês do dia solar começa contando a história da mitologia grega. Na mitologia grega, eles têm todo o significado. Eles falam, os gregos, eles acreditam que os elementos da natureza, eles podem fazer influência na sua vida. Então, para eles, cada elemento da natureza é representado por um deus. E o Sol é um deus chamado Deus Hélio. Vou contar para vocês essa história. Na mitologia grega, o Sol é representado por Hélio. É esse bem aqui, ó. De acordo com esse mito, Hélio ele circula a Terra na sua carruagem de Sol, atravessando o céu de leste a oeste durante o dia, para levar a luz e calor às pessoas. À noite, Hélio mergulha no oceano para banhar seus cavalos luminosos, enquanto brilha no céu a sua irmã, Selene, que representa a lua. Então, os gregos eles contam, através desses mitos, a história dos elementos naturais. E aí você tem lá algumas perguntas para vocês refletirem sobre esse trecho. De acordo com a mitologia grega, Hélio representa que astro do universo? E qual a importância de Hélio de acordo com a mitologia grega? E a terceira, você já imaginou como seria a Terra se o Sol não existisse? Vocês podem anotar no caderno, escrever aqui embaixo, não tem problema. Então, os povos antigos, como os gregos, os romanos e até mesmo os chineses, eles contam histórias que tinham personagens de deuses, heróis, entre outros seres sobrenaturais, para explicar os fenômenos da natureza. Essas histórias são chamadas mitos. Os indígenas, principalmente, aqui no nosso livro não fala, mas eles também utilizam muito dessa mitologia, dessa questão dos elementos naturais para explicar como surgem
alguém numa tribo, um nome, por que existe um Deus que protege dentro da aldeia. Então eles explicam muito bem. Se vocês quiserem também, tem as histórias de Daniel Munduruku. Daniel Munduruku é um indígena que ele resolveu estudar literatura brasileira, ele se formou e também ele criou livros infantis. Ele conta diversas coisas que ele viveu na infância e esses ensinamentos indígenas. É bem interessante se vocês quiserem. Então, o Sol, ele fala bem aqui, ó, é uma estrela, como vocês já sabem, que é essencial para a nossa vida. Pois ela fornece luz, calor, e sem o Sol, a Terra seria escura, fria e não teria condições necessárias para a existência da vida, como eu já falei anteriormente. E aqui vocês têm uma imagem, olha que saudade de ficar no parquinho assim, né? Final de tarde, para ver o pôr do sol, lá na Estação das Docas, né? Ali pela parte da orla. Que saudade, mas vai chegar o nosso tempo de passear novamente. Então, nos capítulos anteriores, nós tiramos sobre a atmosfera, a camada de ar que envolve a Terra, e essa camada ela funciona como um filtro, como eu falei para vocês. Ela protege a Terra desses raios solares. Então, isso daí vai lançar aula de efeito estufa, que nós já falamos. Que o efeito estufa, ele faz com que, como se fosse a camada de ar que protegesse o raio solar. Esse raio solar não chega com tanta força na Terra. Agora é a vez do Manuel. O Manuel, ele observando as plantas dele, e ele percebeu alguma coisa lá que eu vou contar para vocês agora. O Manuel, ele levou a sua mãe, para sua mãe, um vaso, que estava há alguns dias lá no gramado no quintal da casa dele. Ao erguer o vaso, ele notou a cor da grama. Embaixo dele estava mais clara do que o resto. Olha, vocês podem observar no livro de vocês que onde estava o vaso ficou sem cor, sem vida. Ou seja, o sol ele ajuda também nessa vida dos elementos naturais, como a nossa natureza tem, como as árvores, as plantas, os animais. E aí vocês têm uma pergunta para vocês refletirem. Qual a sua opinião? Por que debaixo do vaso ficou mais claro do que o restante do gramado? Já até respondi a vocês. E para a gente encerrar essa parte, eu queria falar para vocês sobre a fotossíntese. A fotossíntese ela é a respiração dos animais já das plantas. As plantas elas precisam dessa luz solar para elas poderem existir, como foi falado aqui na história do Manuel. Então, as plantas, elas pegam essa luz solar, elas absorvem e junto com os seus sais minerais, esses elementos que ela compõe, formam um alimento que faz com que ela fique viva a todo momento. Nós vamos ver cada parte aqui de como acontece isso. As plantas elas precisam dessa luz solar para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Parte da energia solar ela é absorvida pelos seres vivos e perdida no meio ambiente, ou seja, vai ficar no ar. Por isso que quando você tem uma árvore ou uma planta, você sente que o ar lá é mais puro, porque lá tem bastante local de oxigênio. Então, alguns animais também vão se alimentar das plantas, isso também dá energia para eles. E outros animais se alimentam de outros animais e também gera a energia. Então, a energia solar ela vai estar presente em todos os locais, em todos os seres vivos do nosso planeta. E aqui nós temos uma atividade que vocês irão fazer, que é a 219. Vocês vão observar essa fotografia e vocês vão explicar de que maneira a luz solar ela vai contribuir na produção desses alimentos e vocês vão observar o experimento da Gabriela e dizer os resultados. A que fenômeno natural esse experimento está se relacionando. E eu gostaria de falar para vocês o experimento que vocês podem fazer em casa. Você pode pegar, por exemplo, um objeto com 2 colheres de plástico, coloque uma no sol, deixe lá um dia inteiro ou durante uma manhã, e outra na sombra. Então, você vai observar a diferença depois do aquecimento de uma para a outra. É uma dica para vocês fazerem em casa. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.